Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo a gente continua aqui uma sequência de vídeos que a gente está falando sobre alguns parâmetros, algumas estimativas, alguns cálculos estatísticos que a gente está fazendo a partir aqui do exemplo, vou voltar aqui, das alturas dos jogadores aqui da seleção brasileira de 2002, que ganhou o pentacampeonato, né? Então a gente tem os valores de alturas, a gente já calculou a média, tá? E já calculamos também a variância. Tá? Mostramos aqui a diferença, né, da definição da variância para a amostra e para a população. Tá? E agora vamos para o desvio padrão. O desvio padrão, a definição, quando você tem a variância, é fácil. Tá? É o próprio S aqui. Tá? A variância é o S ao quadrado, é o desvio padrão ao quadrado. Tá? Então, aqui na minha notação eu usei S igual a raiz quadrada de S ao quadrado. Tá? Vamos dar uma olhada lá no Excel. Quero calcular o desvio padrão. Então, a partir da variância, eu pego o valor da variância e tiro a raiz quadrada. Então, eu tenho aqui a variância em que eu usei, lembra, o valor, a definição de variância para uma amostra. Tá? Vou calcular aqui então a raiz quadrada, então raiz dessa variância. Obtive 0,08. Tá? Usando agora a definição aqui para a população, então raiz de H2, que tem o valor aqui da variância, usando a definição aqui var.p, a definição em que eu divido por n, né, pelo número total de medidas, eu obtive 0,077213 e aqui eu vou obter 0,07895, que eu estou tirando a raiz da variância em que eu usei a definição da variância para a amostra. Tá? Então, vamos calcular aqui sem usar a formulazinha pronta do Excel. Né? Na verdade aqui eu já não usei. Né? O que eu fiz é porque eu já tinha aqui os valores dos desvios. Né? Então, como é que eu calculo o desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Então, tem que lembrar da definição de variância. Eu pego cada valor que eu tenho, vou diminuir da média, que eu já tinha calculado aqui, 1,81. Tá? Lembra que eu usei o cifrão aqui para fixar e fui calculando. Ó. Fixei ali na G2, que é onde está o valor da minha média. Então, estou lá. B2 menos G1 é a altura do Cafu menos a média, a altura do Lúcio menos a média, Roque Júnior menos a média. Calculando aí os desvios. Tá? Alguns vão dar positivos, porque os jogadores para os quais o desvio vai dar positivo são aqueles que estão acima da média da altura, 1,93, 1,88, tá? Agora, os que estão abaixo, o Cafu está um pouquinho abaixo, o Kleberson está um pouquinho abaixo, tá? Os valores vão dar negativo, tá? Negativos. Bom, lembra que se eu somar os desvios, deu zero, tá? Se eu somar simplesmente os desvios. Mas é isso. Para eu solucionar esse problema, o que eu faço? Eu elevo ao quadrado. Então, nessa coluna aqui, eu calculei o quadrado do desvio. Só peguei o desvio e elevei ao quadrado. Com isso, quando eu somei, eu já não obtive mais zero. Tá? E o que eu fiz aqui nessa célula foi pegar a soma dos quadrados dos desvios e dividir por 23. Quando eu fiz isso, eu obtive a variância para a definição que leva em conta a população. Então é como se eu tivesse, que é o caso aqui, eu quero calcular a média de altura daquela seleção específica. Então eu peguei toda a seleção, então beleza, tive peguei toda a população, né? Então eu uso a definição da população. Veja que eu fiz agora foi só pegar esse valor aqui de 0,005962 que estava aqui, 0,005962, e tirei a raiz quadrada da variância, desvio padrão. Tá? Vamos agora usar
a fórmula, vou colocar aqui embaixo, usando a fórmulazinha de desvio padrão pronta aqui do Excel, tá? A fórmulazinha pronta é DESV-PAD. DESV-PAD, no caso aqui, esse valor que eu calculei aqui em cima foi para toda a população. Então vou escolher aqui o DESV-PAD.P. Escolhi, seleciono os meus valores originais aqui de alturas e aí obtenho 0.0077213, tá? Se eu uso agora a definição que eu usei aqui, ó, eu somei os valores das alturas e dividi por 22, que é a definição da variância para a amostra, tá? Vamos supor que eu quisesse calcular a altura média do brasileiro a partir dessa amostra aqui, que são os jogadores da seleção. Lembra, eu falei, é uma amostra boa? Não, porque aqui eu selecionei os jogadores para ter uma determinada altura, para defender ali melhor as bolas aéreas, para no escanteio ali no ataque ser capaz de ir mais alto e fazer o gol. Então, não é uma amostra boa, não são jogadores específicos, com habilidades específicas, com alturas específicas, principalmente isso, né? A gente está calculando a altura, então, poxa, eu escolhi uma amostra que é representativa da população? Não. Eu escolhi alguns jogadores aqui para vencer uma Copa do Mundo, tá? De futebol. Se fosse de basquete, a altura estaria muito baixa, né? A altura média, né? Então, olha só. Vamos fazer agora, então, para o caso da amostra, mas lembrando que essa amostra aqui não seria boa para o caso de eu querer calcular a média, né? Fazer previsões a partir para a população toda brasileira a partir dos jogadores. Não, que aqui seria uma amostra não representativa, tá? Vou calcular agora o desvio padrão, levando em consideração esses valores como se fosse uma amostra. Vamos supor que ela fosse representativa. Então tá lá, DESV-PAD amostral, tá? Ponto A. E aí eu uso aqui, seleciono os meus valores, B1 até B23, e ele já calcula o valor aqui que eu estou esperando, que é o 0.07895, tá? Lembrando que aqui eu tirei a raiz da variância, tá? Mas se eu usar aqui também, ó, a partir da definição, né, eu fiz aqui a conta usando a definição de variância, então se eu tiro a raiz aqui, ó, 0.08, Ctrl+C, Ctrl+V, os dois estão dando 0.08, porque são valores, lembra? Próximos nesse caso, porque a variância é pequena para esse caso, né? Não tenho tanta variância de altura para esses jogadores da seleção. Mas veja que aqui, 0.07721, 0.07895, tá? 0.07895, 7721 e continua aqui ainda, né? Então, isso para o desvio padrão, levando em consideração a fórmulazinha aqui tanto para amostras ou quando eu tenho toda uma população, né? Vamos agora para o Google aqui. Vou calcular aqui então o desvio padrão. Aqui em inglês o desvio padrão é Standard Deviation. Então vou procurar aqui STDEV, tá? Desvio padrão. Aqui provavelmente ele vai usar o da... Vamos ver qual que ele calcula. Ele usa o da amostra, tá vendo? Então se você usar esse daqui ou essa fórmula aqui, ó, STDEV, né? Standard Deviation. A, que é para a amostra, olha só, você vai obter o mesmo resultado. Talvez aquela primeira fórmula não ignore o texto, tá? Talvez ele dê um erro se ele encontrar um texto no meio do caminho. Mas essa daqui, não, ele vai dar lá o 0.07895, né? Que a gente obteve lá para a amostra. Vamos usar agora da população. Ah, não, aqui não é DESV-PAD, né? Aqui já é Standard Deviation para a população agora. Selecionar todos os jogadores, B1 até B23, e aí eu tenho 0.07721. Beleza?
Vamos agora só dar uma noção de por que a gente calcula, tá? Esses valores, esses parâmetros, tá? Esses estimadores. Essa daqui, não se assustem, tá? É a definição aqui da distribuição normal. Tá? Depois a gente vai falar sobre distribuições. E a distribuição normal, ela é uma distribuição que descreve aí várias populações, tá? Várias amostras. Tá? Quando eu faço um levantamento aí de alturas de toda a população, você vai ter um comportamento, como a gente vai ver aqui depois no gráfico, do estilo distribuição normal, que é aquela função que eles chamam de boca de sino, né? É o gaussiana. Você vai ter um comportamento em que você vai ter ali em torno do valor médio o maior número de valores, tá? Da sua distribuição. E depois, conforme você vai se afastando da média, você vai tendo menos valores. Tá? Então a distribuição normal descreve bem várias situações aí, em que você está querendo fazer uma estimativa da população, tá? A partir aí de uma amostra. Tá? Então, veja aqui. Essa é a definição. Eu vou só colocar aqui para vocês que o sigma aqui e o mi, né, são, no caso aqui, quando você usa letras gregas, que a gente só quer dar uma noção, mas já vou adiantar um pouco. Quando a gente usa letras gregas é para denotar a média da população ou desvio, estimadores da população. Tá? Então aqui eu tenho mi e sigma. Mi é o equivalente à minha média, tá? Ali eu estou com uma amostra, né? Vamos supor que eu queira calcular a altura média, né? A variância da população brasileira como um todo. Então, eu tenho uma amostra ali, que é a seleção brasileira. Então, o meu Mi aqui corresponde à minha média, que eu calculei lá antes, né? A média aritmética, e o sigma corresponde ao desvio padrão. Eu vou plotar uma distribuição normal baseada naqueles valores de média e desvio padrão que eu encontrei, tá? Só para a gente ver como seria. Eu coloquei aqui no Maple, deixa eu ver se está por aqui. Aqui. Então, olha só. Eu coloquei aqui a minha média, tá? Para a minha distribuição normal. Vamos supor que ela descrevesse, a minha amostra fosse representativa, descrevesse bem a altura aí dos brasileiros. Então, eu tenho uma altura média de 1,81 e um desvio padrão de 0,08. Foi o que eu achei lá. E aqui eu vou usar um valorzinho aqui que eu chamei de K igual a 6. Para que eu estou usando esse K? Para calcular um valor mínimo aqui, em que eu vou fazer o plot dessa função. Um valor mínimo que vai ser a média menos K vezes o desvio padrão, K vezes sigma. Tá? O valor médio menos K vezes sigma. Aqui eu vou usar 6 no primeiro momento. E o valor máximo vai ser mi mais K vezes sigma, 6 vezes então o desvio padrão. Então eu vou pegar a média e plotar até 6 vezes o desvio padrão para a direita e para a esquerda, né? Mais e menos, valores mínimos e máximos. Então aqui eu coloquei plot 1 sobre sigma raiz de 2π, que é o que eu tinha aqui na definição, sigma raiz de 2π, exponencial de menos meio, x menos mi sobre sigma ao quadrado. Lembra, ó, x menos mi, o valor, menos o valor da média, é o desvio, lembra? Tem essa noção aqui também aparecendo, né, de variância. Se eu elevo ao quadrado, né, estou somando. Aqui no caso eu não estou somando por enquanto, aqui eu estou dando uma densidade, a gente vai ver, densidade de probabilidades, tá? É o que a distribuição normal vai dar. Quando eu integro essa função, aí sim eu tenho uma probabilidade de aquele valor estar entre, se eu integro de A a B, então entre A a B eu tenho uma probabilidade daquele valor ser encontrado ali. Sigma é o desvio padrão, tá? Então vamos dar uma olhada como é que fica. Se eu calculo, eu estou fazendo 6 vezes, né? 6 desvios padrões. Desvios padrão para a esquerda e 6 para a direita. Veja o que eu obtenho aqui.
Aqui eu estou plotando, tá? Ficou dessa maneira aqui, então 1,81. Olha só, o pico dessa minha função vai estar centrado aqui na minha média, tá? E 6 desvios padrão para a esquerda, ó. Conforme eu vou me distanciando da média, os valores vão diminuindo até praticamente zero aqui, certo? Para a direita também, valores, né? Tem poucos jogadores com alturas, né, muito elevadas, tá? O Dida é o que apareceu aqui em 1,96. Então eu estou considerando uma distribuição, tá, centrada em 1,81, com um desvio padrão relativamente pequeno aqui, tá? Eu estou indo até 1,60. Lembra que Roberto Carlos estava aqui em 1,68, né? Mais ou menos por aqui. Então, não é representativo da população brasileira, né? Se eu tivesse querendo aqui fazer uma distribuição para levar em consideração toda a população brasileira, lembra que a gente falou sobre representatividade da amostra? A nossa amostra não é representativa de toda a população, mas aqui só para ilustrar mesmo essa questão da distribuição normal, né? Normalmente o que a gente faz é isso, né? Você tem uma amostra, quer saber como é que seria para toda a população, e aí você substitui aqui os valores que você encontrou de média e de desvio padrão na função normal. Se a função normal descreve, como é o caso aqui, bem aquilo que você quer estimar, tá? Bom, aqui eu estou calculando a integral, tá? Que é a probabilidade de você encontrar valores entre a mesma função aqui, tá? A função normal com esses mesmos parâmetros, e eu estou integrando aqui do valor mínimo até o máximo. Então, 6 desvios padrão para a esquerda ou 6 desvios padrão para a direita. Se eu faço a integral, né, nesse intervalo, eu obtenho 1, tá? Então, todos os valores, né, aqui eu teria que ir até o infinito, né, matematicamente, para obter 1. Mas aqui, numericamente, né, usando o software aqui que calcula numericamente a integral, ele já está me dando 1 aqui, a parte, pelo menos até aqui, né, talvez com mais casos desse. Não, aqui ele já arredondou, né, ele já está em 1. A partir daqui ele sempre vai me dar 1, porque, por definição, essa funçãozinha aqui está normalizada, né, tá, de maneira que quando eu calcular a integral de menos infinito até infinito, eu obtenha 1. Como que numericamente, né, usando o computador, eu não consigo calcular isso, né, de menos infinito até infinito, então eu calculo de valores suficientemente grandes, e eu já tinha visto aqui que para 6 desvios padrão eu já conseguia esse valor de 1. Tá? Vou calcular agora usando 5. Tá? Eu vou diminuir esse intervalo de integração e de plot aqui também. A gente vai ver o que acontece. Ó, aqui vocês vejam que eu já tive o meu espaço aqui de plot, né, para traçar a minha curva reduzido, e a integral já caiu, né, para 0,99999. Né? Então, eu tenho, quando eu faço a integral nesse intervalo, eu já não obtenho 1. Então, não é ser 100%, os 100% dos valores que vão ser encontrados nesse intervalo. Tá? De menos 5 desvios padrão para a esquerda e mais 5 desvios padrão para a direita da média. Eu não encontro todos, mas, poxa, eu encontro 99,9999%. Né? Então, ainda assim, encontro vários. Tá? Se eu parto para 4, veja que eu restringo ainda mais. A função aqui já dá para ver visivelmente aqui que ela não está pegando mais, se aproximando tanto do zero, tem aqui um intervalo visível, mas ainda assim, ó, a integral está dando 0,999937. Então, eu ainda tenho 99,9937% de chance de encontrar todos os meus valores. Tá? Que um valor ali de altura esteja nesse intervalo, entre menos 4 e mais 4 desvios padrão, né? A partir da média. Então, vejam qual que é a importância desses valores. Né? Eu estou definindo a abrangência, né? Ao mesmo tempo, eu estou restringindo ou estou aumentando a minha dúvida com relação a toda a população, né? E a abrangência ao mesmo tempo. Né? Eu tenho uma dúvida, mas se eu falo que eu estou indo de 4 desvios padrão para a esquerda e para a direita,
eu estou dizendo que eu tenho, poxa, muita certeza ainda, né? 99,9937%, né? 99,9937% de chance de encontrar todos os valores ali, tá? Então, eu estou ainda considerando um valor elevado aqui, eu estou pegando quase tudo, né? Vamos agora para 3 desvios padrão, para ver o que acontece. Ó, 99 ainda, 99,73, tá? Eu já estou com um pouquinho mais de dúvida, mas ainda estou pegando praticamente todos os valores. Um valor mais usado aqui é esse aqui, de 2 desvios padrão, né? Para a esquerda e para a direita. O que eu estou obtendo aqui? Ó? Eu estou obtendo um intervalo em que eu estou afirmando, poxa, 95,45% dos valores que eu tirar de altura vão estar aqui nesse intervalo, né? De 1,65 até 1,97. Isso é válido? Realmente, no nosso caso, o valor mínimo era dos mais baixinhos ali, que era 1,68, a altura mínima, e a altura máxima 1,96, tá? Que era do DIDA. Então, no meu caso, da minha amostra ali, eu estou pegando 100%, todos os valores. Mas se eu estivesse estimando, né, a altura média, vamos supor, dos jogadores de futebol da Copa, vamos supor, peguei a seleção ali como amostra. Ainda assim não é boa, porque é só da seleção brasileira a amostra, né? Então ainda não é boa, mas se eu tivesse feito isso, eu estaria falando, poxa, tenho 95,45% de chance de encontrar jogadores com essas alturas aqui, entre 1,65 e 1,97. Como é que eu aumentaria a minha certeza? Pegando uma amostra mais representativa, né? Olha só, se eu pegar agora um desvio padrão só, ó, restringir, a curva está mais para uma parábola do que para uma sino, né? Uma gaussiana. E eu obtenho aqui na integral, entre esses valores, 1,73 até 1,89, tá? Eu obtive aqui a integral de 0,682689, ou seja, 68,26%. Né? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que se eu pegar aqui a partir da média um desvio padrão para a esquerda e para a direita, eu tenho essa certeza aqui, né? 68, com 68, eu tenho 68% de chance de encontrar todos os valores, né, aqui nesse intervalo. No caso, ó, eu tinha o maior valor era de 1,96, já ficou para fora desse intervalo. E 1,68 também já ficou para fora ali pelo menos 3 jogadores, né? O Edilson, o Juninho Paulista e o Roberto Carlos, tá? Já deixei 3 para fora. Vamos olhar aqui novamente. Quantos mais ficaram para fora aqui, ó? O Dida, 1,96. E deixa eu ver, 1,89. Então, 3 lá embaixo ficaram para fora, né? Com certeza. Isso, 1,68 eu tinha 3 jogadores. Não, aqui é 1,73, então 4 jogadores ficaram abaixo aqui desse intervalo. E aqui acima, 1,89, 1, 2, 3, 4 jogadores também, né? Então, no total, não, isso. Não, 1,89, só 2 jogadores. É o valor máximo aqui. Então, 2 jogadores ficaram acima, para cima desse intervalo, e 1, 2, 3, 4 jogadores ficaram para baixo, 1,73. Né? Então, 4, 5, 6. Né? Vou pegar aqui, ó, só para a gente fazer uma continha. 23 menos 6, então fiquei com 17 jogadores. 17 jogadores dentro desse intervalo. Vou colocar o parênteses aqui e dividir pelo número de jogadores, que é 23. Veja, 74%, se vai colocar em porcentagem, só apertar aqui, ó. 74% dos jogadores da minha amostra estão ali dentro, tá? Então é até mais que 68. Né?
Eu estava afirmando que com 68% de certeza os jogadores estariam ali. No caso da minha amostra, 74%. Mas se eu estivesse considerando outros jogadores de outras seleções, né, como se eu estivesse considerando o caso de toda a população de jogadores dessa Copa, provavelmente essa porcentagem que eu obtive lá de 74 iria diminuir, e a minha certeza aqui, estou trabalhando com incerteza, tá? Com probabilidades. Aqui eu dou 68% de chance de encontrar jogadores com alturas entre 1,73 e 1,89. Se a minha amostra tivesse sido mais representativa desse conjunto de jogadores, teria ainda mais certeza em afirmar isso daqui. Como eu peguei só a seleção brasileira, eu não tenho tanta certeza, mas ainda assim, matematicamente, o que eu tenho a partir aqui dessa estatística é 68% de chance. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curta aí esse vídeo. Dê uma olhada em outros vídeos, a gente fez aí mais 2 nessa série que a gente está falando sobre média, variância, desvio padrão, tá? Ajude a gente a crescer se inscrevendo no canal e a levar também esse conhecimento para outras pessoas, tá? Obrigado aí e bora estudar!